Olá, espero que todos estejam bem. Meu nome é Leonardo dos Santos Jesus, sou acadêmico do curso de Engenharia Florestal, do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, na região aqui de Lages. Sou bolsista do Laboratório de Silvicultura e Restauração Florestal, e hoje eu vou apresentar para vocês o resumo do 31º Seminário de Iniciação Científica. Meu resumo ficou intitulado como Aporte de serrapilheira em áreas em processo de restauração florestal, pós-colheita de pinus-teda, no Planalto Serrano, né, de Santa Catarina. As três palavras-chave que eu utilizei foi correlação, indicador e serrapilheira, e a minha orientadora é a professora doutora Maria Raquel Kanieski. A minha área de estudo, então, ela foi na Fazenda Guarujá, é uma fazenda de propriedade da empresa Klabin. Ao todo são 3.156 aproximadamente hectares. Ela está localizada no município de Bocaina do Sul. E desses 3.156, 912 são hectares de APP, área de preservação permanente, e 338 são áreas onde está ocorrendo a recuperação ambiental. Então, a fitofisionomia da floresta é floresta ambrofila mista, por haver associação entre coníferas e folhosas, e ter o predomínio, então, da espécie de Araucária angustifolia. O nosso clima ele foi classificado como CFB, então a gente tem verões mais frescos e a gente não tem nenhuma estação de seca definida, então a chuva ela é bem distribuída durante todo o ano. Dentro da minha área de estudo, a gente tem diferentes idades de recuperação, de estágios de recuperação, porque a empresa Klabin, ela fez o plantio onde a legislação na época permitia que a faixa entre o curso da água e o comprimento da lateral fosse de, no mínimo, 5 metros. Atualmente, com a legislação, principalmente com a Lei 12.651, que é o Código Florestal, ele diz que a faixa mínima é de 30 metros, então faltavam 25 metros para serem recuperados. Então, ela concluiu o sistema de colheita deles de uma área 12 anos, 11 anos, 10 anos, 9 anos e 4 anos. Por isso a gente tem 5 idades diferentes. A coleta de dados, então, ao todo das áreas, foram instaladas 25 unidades amostrais. Essas unidades amostrais, elas têm a dimensão de 4 metros por 25 metros, ao todo são 100 metros quadrados. Está especificado aqui no esquema que eu fiz no SketchUp, de como ficava alocada a parcela, e no meio dessa parcela ficava alocado o nosso coletor. Então, o coletor de serrapilheira ele foi produzido pelo um tamanho de 50 por 50, uma área de 0,25 metros quadrados, e ele ficava alocado a 1 metro do solo. Então, ele era fixado e as suas perninhas eram medidas a 1 metro do solo. A base desse coletor ela é de uma rede de nylon de 2 milímetros, e as minhas coletas elas aconteceram no período de 8 meses. Então, foi entre julho do ano passado e fevereiro de 2021. Então, depois que esse material ele era coletado no campo, ele era trazido em sacos de papéis, e eles eram secados à estufa a 65 graus Celsius. Esse material ele era pesado, e a partir da hora que ele obtesse o peso constante, ele era identificado, então a fração era separada, a fração da serrapilheira era separada em galhos, folhas, flores, cascas e excrementos de insetos. Depois de separado todos esses materiais, eles eram pesados, então, para fazer a quantificação do material. Então, a partir da equação ali que a gente tem, onde a produção média anual de serrapilheira era a média mensal, vezes 10.000 dividido pela área do coletor, a gente tinha a produção média anual de serrapilheira. Então, a partir dessa fórmula, a gente desenvolveu os nossos cálculos no software Microsoft Excel. Então, para a metodologia, a gente utilizou a correlação de Pearson para verificar a influências das condições meteorológicas. Então, a gente verificou a precipitação pluviométrica, temperatura média mensal e a velocidade do vento. E como classificação, a gente utilizou um R de 0,10 a 0,30 como sendo fraco, 0,40 a 0,60 como sendo uma correlação moderada, e de 0,70 a 1 uma correlação forte. Então, um pouco dos meus resultados.
Nessa figura 1, a gente tem o aporte médio anual de serrapilheira. Estudos que foram feitos anteriormente ao meu projeto pela uma mestranda, eles tiveram um aumento bem significativo sobre todas as frações e sobre todas as idades. Então, eu destaco aqui a idade 10, onde ela teve a maior, o maior aporte anual de serrapilheira, e também destaco a idade 11, onde ela teve o menor valor de serrapilheira encontrado, isso referente ao aporte médio anual. Para os resultados das frações de serrapilheira, testando as variáveis pluviométricas e a temperatura média mensal, eu destaco o mês 10, onde a gente teve uma menor precipitação, onde a gente teve, então, uma menor quantidade de chuva, mas a gente teve um grande aumento nas frações de galho e folha, nas frações 1 e 2. Uma das principais explicações que a gente dá é porque muitas espécies provavelmente sofreram estresse hídrico. E como essas espécies elas são suscetíveis a isso, um dos principais mecanismos que a planta faz para se manter viva, para se propagar gerações, é fazer principalmente a perda de folhas. Porque como não tem água no solo e ela precisa fazer transpiração e fotossíntese, ela não tem essa água disponível, então ela faz a perca dessas folhas. Então, uma das principais influências que teve essa baixa precipitação foi o aumento na fração 1 e 2. E para a correlação de Pearson, então, testando o aporte mensal de serrapilheira, a gente teve uma correlação de 0,41 para precipitação pluviométrica, a gente teve 0,58 para a temperatura média mensal, e a gente teve uma correlação de 0,02 para a velocidade média do vento. Todos esses valores eles não tiveram significâncias. Muitos autores dizem que esses valores eles podem ser mascarados, principalmente porque eles são valores médios mensais. Então, por exemplo, eles não consideram caso aconteça uma tempestade, caso aconteça um estresse hídrico. Então, uma das principais influências por não ter a correlação pode ser porque esses dados foram mascarados. Então, esse foi um pouco do meu resumo. Primeiramente, eu quero agradecer a professora Maria Raquel Kaniewski. Eu agradeço ao Laboratório de Silvicultura e Restauração Florestal. Eu agradeço também à empresa Klabin, porque durante todos esses meses de coleta, como a gente estava em pandemia, uma das dificuldades era a nossa ida a campo, esses nossos campos eles eram mensais, e muitas vezes não tinha carro disponível pela UDESC, então a empresa Klabin sempre esteve de prontidão a nos auxiliar. Eu agradeço principalmente também a Deus, e acredito que seja isso. Muito obrigado.